do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O 10º mandamento da lei de Deus, que nos proíbe o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, proíbe o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Então aqui, isso daqui é muito importante. O cobiçar as coisas alheias proíbe o desejo de privar o próximo dos bens. Se as senhoras veem alguém com algo e às vezes o que o outro tem lhes causou a vontade de ter também, desde que não seja por inveja, não é cobiçar as coisas alheias. Por quê? Porque às vezes alguém teve algo bom que nós não tínhamos pensado e aquilo serve de uma sugestão, não é a cobiça. Agora, se foi por competição, ou quer ter algo melhor do que aquela pessoa, ou quer ter só porque ela tem e a gente não tem e vai se sentir inferior, aí sim, senhores, é cobiçar as coisas dos outros. Mas às vezes o próximo tendo alguma coisa, às vezes não serve de uma causa dispositiva para ter. Eu não só digo, isso pode ser bens ou às vezes até bens intelectuais, faz um curso, falar, por que eu não farei também? Aprender francês, com muita alegria. O fulano está fazendo, posso fazer. Agora, se eu faço porque ele fez, eu não posso ser inferior a ele, inveja maligna. Mas às vezes o próximo causa boas disposições em coisas que nós podemos copiar, sim senhores, sem ser cobiçadores de coisas alheias ou invejosos ou coisas semelhantes. Então o cobiçar recai sobre, proíbe o quê? O desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Isso é cobiçar as coisas alheias, certo? Que Deus Nosso Senhor proíbe. Por que Deus Nosso Senhor proíbe o desejo dos bens alheios? Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. Então, os senhores percebam a insistência da justiça, que está no não matarás, não roubarás e não cobiçar as coisas alheias. A importância dessa virtude. Então, Deus não se contenta com uma virtude externa, Ele quer uma virtude interior. E a cobiça é interna. Porque nós pensamos, nós desejamos, então é o nosso interior que o bom Deus está legislando com esse 10º mandamento. Que nos ordena o 10º mandamento? O 10º mandamento ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira neste estado. Então, os senhores percebam que Deus Nosso Senhor não é da teologia da prosperidade. É muito simples. Então, podemos buscar melhorar a questão econômica, isso é lícito, não é um pecado, desde que não faça por avareza. É lícito melhorar. E aqueles que têm um estado econômico bom pode melhorar no mar sem nenhum problema, desde que seja com o suor do seu rosto. Com seu sacrifício se pode. Há um limite para isso? Não, porque se pode crescer e se vai prosperando, desde que não coloque o coração nessas prosperidades e não faça isso o fim da sua existência nessa terra, isso é lícito. Mas o bom Deus quer nos colocar aqui, com esse mandamento também, nos dar conformidade. E nós sabemos, nós estamos numa nação em que já não existe mais as classes, então fica aquele ranço do pobre com, não sei, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários. Isso é colocado pelo esquerdismo, hein? E aí, por que não temos? Ou pelo infortúnio da vida, ou porque nascemos pobres e bendito seja Deus por isso, mas temos uma pobreza digna, mas ficar olhando com aquele ranço aqueles que têm muito, esse fundinho esquerdista é realmente contra esse mandamento. Porque qual é o pensamento deles? Tirar o direito de propriedade e dar tudo para todos e nada ser de ninguém, porque eles são muito inteligentes. Só inveja, só para destruir as coisas dos outros. Então, esse fundinho é maligno.
e acaba agredindo o mandamento que Deus, nosso Senhor, nos proíbe cobiçar os bens alheios, porque isso, neste fundo, seria aqui esta inveja e competição estúpida. Como pode o cristão estar contente na pobreza? O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Nós sempre falamos que temos que distinguir entre a pobreza e a miséria. A pobreza é uma vida digna, com sacrifícios, mais do que a vida dos não pobres. Porém, que nunca falta nada e se viva dignamente com a cruz de Cristo. Isso é ser pobre. Se nós fôssemos a casa de Nazaré, porque Nossa Senhora é santa, a comparação fica difícil, mas Santíssima Senhora, mas não encontraríamos nem o luxo, isso que ela era da família real de Davi, hein? E tampouco o armário da Santíssima Virgem quebrado com um pedaço de tijolo segurando isso. Não, isso não é católico mesmo, hein? Essas gambiarras, isso é miséria de alma. Tem a miséria econômica e tem almas miseráveis de alma. Isso é mais grave. Quando nós quebramos o vidro da janela, uma criança faz uma dessas e aí coloca um bendito durex dos dois lados, até que aconteça alguma coisa pior e o durex não possa manter o vidro, aí alguém vai pensar em trocá-lo. Isso é alma miserável. Isso não é ser pobre. Isso é miserável. Isso é falta de virtude. Hein? Então a pobreza tem a sua nobreza na simplicidade, na ordem e busca a perenidade das coisas. Em vez de comprar um guarda-roupa de MDF, que a primeira vez que as senhoras mudarem de lugar, ele nunca mais será o mesmo. E se resolverem mudar de lugar mais uma vez, ele nunca mais será armado. É melhor esperar alguns anos para comprar um de madeira que as senhoras podem mudar ele de lado para onde as senhoras quiserem e ele ficar peregrinando pelo quarto, cada parede, lugar, e ele se manterá sempre em pé. Isso é ser pobre. O de madeira custa muito mais caro, mas vai durar muito mais do que aquele de MDF na famosa Casas Bahia, que está patrocinando o catecismo. E não é ser pobre, hein? Aí tem o que? Vai ter que trocá-lo depois de 3 anos e o famoso barato vai sair caro de fato. E por que isso? Por miséria de alma. Isso daí também vai contra a virtude da pobreza. Isso daí também vai contra a nobreza própria da virtude. Se fôssemos a casa, por exemplo, os pais de Santa Teresinha, verdade que era uma classe média para alta, então se via também naquela sociedade, como eram católicos, ou os nossos avós, hein, até na roça, na vida simples, a limpeza e aqueles móveis sempre perenes, que às vezes passou da bisa para a avó, e da avó passou por aí porque vem a ruptura e todos querem usar MDF para ficar trocando móveis recicláveis. Pois então, isso é falta de pobreza. A pobreza causa também uma nobreza de alma e busca sempre esta perenidade, porque isso modifica a vaidade. Por isso não existia modas de móveis, hein? Isso é uma estupidez. Existe uma perenidade porque tem coisas que o homem tem que se estabilizar. E nessas mudanças entre cores e bobagens, só busca vaidades e cada vez mais essa mudança de mudar e o mudar pela mudança somente por isso e nada mais. E nosso Senhor então exige que estejamos contentes nesta pobreza. Não é passando fome, pedindo ajuda. Isso é um extremo da vida, hein? Pode acontecer um infortúnio que pode nos levar a passar o barrete na porta da Catedral da Sé. Se for necessário, vamos. Mas só que a nobreza católica faz o quê? Eu posso trabalhar? Trabalhando. Vamos vender bala, em vez de pedir esmola. Aí se eu não posso mais fazer isso, se estou paralítico, vamos sentar na porta de um banco ou de uma igreja e pedir esmola. Mas a pobreza católica sempre busca isso, que é sempre com nobreza de alma.